Toda a minha vida pensei, desde miúdo, que eu pensei que gostava de ser jornalista. Porque eu não sei, mas era uma ideia que eu tinha. Gostava de escrever e fascinava-me um pouco a vida de jornalista, também não sei porquê. E depois apareceu um anúncio a pedir um tradutor de inglês. E eu respondia, sou um tradutor de inglês, e quando cheguei lá verifiquei que era a ANI. Eu não fazia mais pequena ideia. E entrei como tradutor de inglês. Fiquei lá à experiência, durante 3 meses, soube depois que ao fim de 3 meses pensavam despedir-me, que achavam que eu não dava rendimento suficiente, mas a mulher do diretor, do Trafaria, que era Noémia Gil Faria, disse, mas não, olha que ele é dedicado ao trabalho e tal, inclusivamente, e isso é verdade, a última vez que estive doente de cama foi com a gripe asiática, em 1956, foi o ano que eu entrei. Ele até veio, apresentou-se ao trabalho, apesar de doente e tal. Eu lá fiquei. Bem, fiquei e lá fiz a minha carreira durante 15 anos, estive na ANI. Saí, já não em 61, um pouco agastado com o Dutra, que aliás mantive-me sempre amigo, um pouco agastado com o Dutra Faria, saí para o Diário de Notícias. Estive 6 anos no Diário de Notícias, só um ano é que me mantive só no Diário de Notícias, e depois passei a acumular também com a ANI. Já nesse tempo, não é só hoje, que o ordenado de um jornalista, de um só meio de comunicação, não dava para o jornalista viver, principalmente se já tivesse família, como era o meu caso. Então acumulei Diário de Notícias e ANI durante 5 anos. Em 1971 fui convidado para ir para o Porto dirigir o Diário do Norte. O objetivo seria eu o diretor efetivo, mas haveria um diretor, que era a Agostina Bessa Luís, com pessoa de prestígio no Porto, para dar a cobertura, que seria ela a diretora. O jornalista José Pedro Castanheira, referindo-se a si, chegou a descrever, o jornalista do regime. Queríamos perguntar-lhe se revê nessa... Não, de maneira nenhuma. Como é que entende essa classificação? Enfim, a costela esquerda do Castanheiro levou a fazer o jornalista do regime, quando eu efetivamente nunca fiz frete nenhum ao regime, dei muito bem com as pessoas, sentia confortável uma coisa, rever é outra, porque não me revia na ordem política, havia muitas coisas que, como toda a gente, nós não concordávamos, eu não concordava, o próprio Dutra Faria, que estava muito mais próximo do regime do que eu, também não se revia em muitas coisas. Devo dizer que eu, durante muito tempo, achei que seria o Marcelo Caetano a pessoa indicada para suceder ao Salazar, que o Salazar deveria ter saído mais cedo e dar lugar ao Marcelo Caetano, inclusive porque o Marcelo Caetano estava a envelhecer. Mas depois arrependi-me, face à posição que o Marcelo tomou, que não foi nem carne nem peixe e que deu o que deu. A ANI tinha, na altura em que eu entrei para lá, tinha um contrato com a United Press, depois United Press International. Nós trabalhávamos na Praça da Alegria, no número 58, que era o prédio do Maxim, no quinto andar, e os telex da United Press estavam no mesmo andar e chegavam. Havia um funcionário que trazia os telegramas à medida que ia chegando. A função do tradutor era o chefe de redação, ou subchefe de redação, ainda o chefe de turno, entregava o telegrama para traduzir, e traduzia-se o telegrama. A única coisa que se fazia, que havia instruções para fazer, era, evidentemente, que os telegramas eram americanos, os jornalistas eram, na maior dos casos, eram americanos ou de outras nacionalidades, não eram portugueses. Então o que se fazia era, se havia algum português implicado, pois era o português que estava... Havia um desastre, morreram 40 franceses, 30 alemães, um português. Pois, um português morreu num acidente em tal sítio, não é? Quer dizer, não davas o destaque, lá por serem mais, não se dava o destaque aos estrangeiros, dava-se o destaque ao português. Portanto, era isso que se fazia. De resto, os telegramas faziam-se, eram telegramas internacionais. A ANI distribuía fundamentalmente o noticiário internacional, não distribuía noticiário interno. O que alterou foi a forma de distribuição das notícias. Não é? A certa altura passou a haver, já não me recordo exatamente em que ano, mas a certa altura as notícias passaram a ser mandadas por telex. Deixou desaparecer as folhas e então as teletipistas passavam as notícias que lhes eram entregues, passavam-nas a fitas e depois essas fitas eram passadas diretamente para os jornais e para a censura. Depois a censura informava quais eram os cortes e a agência também, por telex, informava aos jornais quais tinham sido os cortes da censura. A ANI, a certa altura, principalmente à medida que se aproximava a questão da guerrilha em África, que a ANI se começou a interessar mais
pela correspondência em África, porque até lá as notícias eram dadas pela Lusitânia e eram notícias de fait divers mas não tinha grande interesse. Nos anos 50 vivia-se em paz e tranquilidade. Com a aproximação da guerra em África, é evidente que as posições foram se alterando. Portanto, as próprias posições dos jornalistas e dos jornais notam-se nessa circunstância. Repare que nas eleições de 1969, enquanto nas anteriores, mesmo nas de 61, em 61 são as eleições legislativas, há em 65, tanto em 61 como em 61 é o programa de democratização da República mal toca ainda na questão da África. Só o PC, em 1957, é que fala na necessidade da independência das colónias. Depois há a questão de Goa em 61, aí já houve uma certa preocupação com o que é que se iria passar relativamente ao resto das colónias. E em 1965 ainda há muito pouca discussão em torno da África. Só aparece essa discussão, já violentíssima, e o termo também é violento, mas é realmente uma discussão muito acerba, que se passa nas eleições de 1969. Naturalmente que os jornais refletem essas posições políticas. O Diário de Notícias era dirigido pelo Augusto Castro, que era efetivamente um homem do regime nessa altura. O Século estava preocupado em manter a sua rede de correspondência assim, mas não hostilizava o regime, embora tivesse uma aura republicana que vinha-lhe dos velhos tempos, mas que já não se justifica, não se compreendia nessa altura, não era assim já. O último diretor do Diário do Século, lembre-se, foi o Manuel Figueira, que ainda se aguentou uns meses largos depois do 25 de Abril. A Voz e as novidades eram claramente jornais pró-regime. As novidades pela sua posição católica, não é? A Voz, posição católica também, dirigido por um homem, que era o Pedro Correia Marques, tinha sido colega de jornal do Marcelo Caetano. Portanto, havia esse problema das direções. O Diário Popular, o Diário de Lisboa, mesmo e a Capital, mantiveram uma certa posição de oposição ao regime, porque as direções eram efetivamente diferentes das direções dos matutinos. E será isso que explica as posições diferentes. Fui eu que recebi a notícia do assalto a Santa Maria. Eu estava na redação quando chegou praticamente em cima das 2 da manhã, que era a hora de fechar a agência, que nós fechávamos às 2 horas, em consonância com as necessidades dos jornais. Chegou essa notícia e eu recordo-me de ter lido Hijacked, Santa Maria was hijacked, e eu precipitei-me para o dicionário e disse em voz alta, se é hijack o que eu penso, isto é um grande sarilho, não é? E efetivamente hijack era o que eu pensava e a notícia lá saiu. Entretanto já estavam a chegar uns fonemas dos jornais, porque havia sempre a preocupação de que a ANI estava a ocultar coisas e tal. Vocês porque é que não dão a notícia? Então, não damos porque recebemos neste momento a notícia. Não há para responder coisíssima nenhuma. Não, publicava sempre. Eu recordo-me quando o Fidel Castro entrou em Havana e começaram a aparecer as notícias do fuzilamento dos oficiais, a censura cortava tudo. E eu lembro de ter telefonado a Dutra e estava lá no segundo andar e dizer: Dutra, vale a pena estar a dar estas notícias, porque a censura corta tudo, estamos aqui a perder tempo. Dê a ver que é para eles verem. E a gente continuou a dar as notícias dos fuzilamentos em Cuba só para eles verem, porque a censura cortava tudo. Não, nunca se evitou nenhuma notícia. Pois, tinha uma administração que ainda era de Portugal e Colónias, tinha uma redação vasta. Eu fui substituir o Fernando Teixeira, ainda me sentei na secretaria dele. A redação nessa altura era um espaço aberto, cada um tinha a sua secretária. Havia uma chefia e havia uma encarregada da agenda e que distribuía o serviço pelos vários jornalistas. Eu lá me conservei nessa agenda durante o ano, depois passei para a secção de estrangeiro, sem pedir coisíssima nenhuma, simplesmente porque, dada os antecedentes na ANIGO e em lidar com o noticiário estrangeiro, achou-se que seria eu que poderia substituir, já não sei quem saiu, e depois na secção de estrangeiro eu me mantive com o Brás Cabral, que era o chefe da secção, o Fernando Moutinho e o Mateus Boaventura. E o Martim Simões. Éramos os 4. Com alguma esperança que houvesse uma democratização do regime, não que eu seja um democrata encartado, mas, enfim, a situação tal como existia, um jornalista não poderia
nunca agradar, e o Marcelo Caetano era uma esperança de liberalização e democratização do regime. E esse foi o grande problema do Marcelo Caetano. Marcelo Caetano partiu vencido de habilidade, porque Marcelo vencido, porque Caetano estava vencido. Eu fui para o Diário do Norte, eu já estava indigitado para ir para Roma como conselheiro de imprensa nessa altura, mas eu aceitei ir para o Diário do Norte porque me interessou menos a parte política do assunto do que realmente pôr de pé um jornal que estava em decadência e que, em parte, consegui, só não tinha meios mais para fazer, consegui, como se faz ver do meu livro do Vespertino do Porto, as vendas começam a aumentar, há realmente uma melhoria do serviço. É possível que alguém pensasse que eu ia fazer ali papel de comissário político, que nunca fiz, nem me interessava fazer, e, portanto, se alguém pensou nisso, foi uma desilusão. Mas o bom objetivo foi realmente fazer o jornal e mais nada. Assim, por força da rádio e da televisão, quer dizer, as pessoas passaram a estar atualizadas, já não havia a necessidade da notícia de última hora. Ainda nos anos anteriores, anos 40, 50, os próprios matutinos faziam às vezes segundas edições para atualizar as notícias. Não havia a difusão da rádio, nem havia, e muito menos da televisão, que não existia, só aparece em 50 e tal. Portanto, isso é que mata os jornais da tarde. E, de certo modo, mata os jornais da manhã, mas isto já por outras razões e não vale a pena estarmos a entrar por aí, não é?